Olá, pessoal do ensino médio. Então, vamos falar desse tema aqui, cadeias e teias alimentares, através aí de um resumo ou de uma revisão daquilo que é extremamente importante, então, a gente sempre ter em mente. E quando a gente fala de cadeias e teias alimentares, né, a gente tem que ter em mente que são representações das relações alimentares que existem entre os organismos, né, dentro de um ecossistema. Então, isso é muito importante. E eles vão seguir alguns conceitos para facilitar essa compreensão, né, do que seriam os níveis tróficos. Né? Nós vamos ter lá, então, os produtores, que são aqueles organismos que fazem o seu próprio alimento, são os seres autótrofos. Nós vamos ter os consumidores, que são aqueles organismos heterótrofos, eles não fazem o seu alimento, eles vão atrás do seu alimento, né? Destaque para os detritívoros, que são aqueles consumidores que se alimentam de restos orgânicos, né? E aí, como exemplo, a gente pode citar as minhocas, os urubus e os camarões, tá? E por fim, a gente tem os decompositores, que são aqueles organismos que vão transformar toda aquela matéria orgânica, né, em matéria inorgânica, ou seja, vão fazer a reciclagem desses nutrientes no meio ambiente e eles são essenciais, justamente isso, para repor esses nutrientes, né? Que ora vão estar dentro de um organismo, ora vão estar aí no meio ambiente novamente. Entre os exemplos estão algumas espécies de bactérias e fungos que atuam aí em todos os níveis tróficos. Por quê? A partir do momento que o indivíduo morre, entram em ação os decompositores, né? Então a gente não pode esquecer. E aí, olha lá, quando a gente fala de cadeia alimentar, que é uma representação, né, dessa relação alimentar dentro de um ecossistema, ele é uma representação, uma sequência linear, tudo bem? Então, é uma linha, né? E ela, aqui nós temos na imagem, né, uma representação esquemática desse nível e dos níveis tróficos de uma cadeia alimentar. Então, eu tenho lá, ó, aqui começando de baixo para cima, ou seja, é nesse sentido aqui a nossa imagem. Nós vamos ter os produtores, nós vamos ter os consumidores e nós vamos ter os decompositores. O primeiro grupinho, os produtores, né, fazem parte do primeiro nível trófico. Aí o consumidor primário, que é um herbívoro, faz parte do segundo nível trófico. O consumidor terciário, secundário, que se alimenta desse consumidor primário, ele faz parte do terceiro nível trófico. O consumidor terciário, que é um carnívoro, né, porque se alimentou do sapinho, ele está dentro do quarto nível trófico. E uma onça, que a gente chama de topo de cadeia, seria o quinto nível trófico. Então nós temos uma sequência, né, que passa, né, de um vai comendo o outro. E quando morre o produtor, quando morre o consumidor primário, quando morre o secundário, terciário, quaternário, quem entra em ação serão o quê? Os decompositores, fungos e bactérias. E por fim a gente tem uma teia, né? A teia alimentar já é uma representação que considera aí as diferentes relações alimentares dos organismos no ecossistema. Por que são as diferentes? Né? Porque dentro de uma teia alimentar, o indivíduo pode estar no primeiro nível trófico, quer dizer, no segundo nível trófico ou no terceiro nível trófico. Né? Então aqui, ó, olhando na forma de coluna, nós temos os representantes produtores. Olhando nessa forma de coluna, nós temos os representantes consumidores. Olhando nessa coluna, nós temos os consumidores secundários. E, por fim, aqui nessa coluna, nós teríamos os consumidores terciários, considerados topo de cadeia. Mas cada espécie pode ocupar mais de um nível trófico. Então, olha lá. A árvore, né, pode servir de alimento para o gafanhoto, né? O gafanhoto pode servir de alimento para o lagarto pode servir de alimento para o gavião. Então, eu tenho uma cadeia alimentar aqui. Contudo, eu posso ter aqui, ó, a verdura pode servir de alimento para o coelho, a cobra pode comer o coelho, né? Tanto a cobra quanto a coruja podem se alimentar. Aqui nós temos tanto a cobra, tá? Quanto, olha essa seta aqui, ó, a onça podem se alimentar do coelho, o ratinho
Ele pode ser presa de uma cobra, de uma coruja, de um cachorro do mato. Por quê? Por que que eu sei disso? Porque eu tô olhando essas setinhas aqui, ó. Essa setinha que sai do rato e vai para a cobra, sai do rato e vai para a coruja, sai do rato e vai para o cachorro do mato, né? E olha só, o gavião pode se alimentar do cachorro do mato, né? A coruja, né, pode servir de alimento aí, ó, para a onça pintada e a onça pintada pode comer essa cobra, mas a onça pintada ela também pode comer esse cervo. Por que que eu sei disso? Porque eu tenho essa setinha que sai do cervo e vai até a onça pintada, tá? Então, essa imagem, ela representa, né, de forma esquemática, as diversas relações alimentares em uma teia alimentar. Ou seja, teia alimentar seria um conjunto de cadeias alimentares. E os decompositores que não estão aparecendo aqui, eles também fazem parte, né, de uma teia alimentar, porque a partir do momento que esses indivíduos eles morrem, entra em ação os decompositores para fazer essa reciclagem dos nutrientes. Um detalhe aqui nós temos que a onça pintada e o gavião também são consumidores secundários, porque eles se alimentam, né? Eles também se alimentam diretamente do cervo. Olha aqui, ó. Quando eu olho isso aqui, ó, a gramínea, o cervo e a onça. Então a onça, ela é um consumidor secundário, né? Apesar dela estar aqui no terciário, mas ela também, dependendo do caminho da minha cadeia alimentar, ela pode ser um consumidor terciário, ela pode mudar o seu nível trófico. O gavião, a mesma coisa, tá? Porque o gavião, se a gente for ver lá, ó, é, o coelho, cadê o coelho aqui, ó? O coelho se alimenta da verdura e olha essa setinha que sai do coelho e vai lá pro gavião. Então, apesar desses dois representantes estarem aqui, dependendo dessa cadeia que eu vou seguir, eles podem fazer parte de serem consumidores secundários. Tudo bem? Bom, o que eu queria falar com vocês era isto e eu aguardo vocês numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.